em nome de Jesus. Você teve a oportunidade já de dar um bom dia para essa pessoa perto de você? Já teve a oportunidade? Se não teve, aproveita a oportunidade de dar um bom dia, porque Deus tem nos dado vida e nós temos que nos alegrar na presença dEle. Amém? Pode se sentar com alegria no seu coração. Hoje é domingo. Estamos aí no propósito do mês da santificação. Eu vou ler aqui o versículo de hoje, dia 18 de fevereiro, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, se nós queremos andar numa vida em santidade, viver em santidade, nós precisamos de abrir mão daquilo que tenta nos corromper, né? Então, não apenas a prostituição física, mas espiritual também. Nós temos que servir ao único Deus, amém? Fora dele não tem outro Salvador. Então, nós não podemos servir a outros deuses. Só o Senhor é Deus, só Ele é santo. E nós temos que andar em santidade para agradar o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar nesse propósito aqui da santificação. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa manhã, nós queremos, meu Deus, esse propósito aqui da santificação. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos trazer o entendimento, abrir a nossa mente, para que nós venhamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Meu Deus, que a nossa mente esteja firme no Senhor, como diz a Tua palavra, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós não venhamos nos distrair com coisa alguma, porque aqui nós estamos nessa manhã, Senhor, para Te servir, para Te adorar, Jesus, para nos render aos Teus pés, para, Deus, quebrantar o nosso coração diante da Tua presença, reconhecer que nós precisamos, Senhor, de Ti, precisamos da Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor nessa manhã a respeito desse propósito da santificação. Porém, nós vamos ver sobre algo que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja santificada. Ser santo significa ser separado. Então, não tem como uma pessoa ela servir a Deus, ela querer viver em santidade, se ela não se separar. Então, ser santo é ser separado. Então, o nosso modo de viver tem que ser diferente das outras pessoas. Porque se nós queremos agradar a Deus, nós vamos ter que desagradar as coisas do mundo. A gente vai ter que desagradar a nossa própria carne. Então, aqui na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 15, quem achou, diga amém? Lucas capítulo 15, o versículo de número 8, fala a respeito, nós vamos ver aqui sobre a diligência. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa que ela é cuidadosa naquilo que faz, mas ao mesmo tempo assim, é um cuidado persistente. Então nós precisamos de ter esse cuidado, essa persistência para fazer algo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero me libertar, mas você tem que ter essa persistência. Você tem que ter essa resistência, essa diligência, esse cuidado em fazer algo. Porque não é você às vezes tentando na primeira vez que às vezes vai conseguir. Às vezes vai ter que empenhar um pouco mais. Na verdade, não só na questão de viver uma vida em santidade, mas tudo aquilo que nós fizermos, se nós queremos ter resultado, vamos ter que insistir. E na nossa vida espiritual também. Porque para nós podermos vencer, nós precisamos de determinar. Você tem que ser determinado. Porque senão vai ficar pela metade, vai desanimar, vai deixar para lá e não vai ver o resultado daquilo. Então tem que insistir, tem que ter essa insistência. Olha o versículo 8. O qual a
mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende o quê? Varre o quê? A casa. E faz o que mais? Busca com diligência. Até onde? Achar. Até se cansar? Não. Até o quê? Achar. Fala assim, eu preciso achar. Irmãos, tem que ser com diligência. Só que aí fala de uma mulher que ela tendo 10, perdeu uma. Mas por que ela vai buscar? Porque aquilo tem valor. Se a sua vida com Deus tem valor, você considera que seja algo que é importante, que é prioridade, que é necessidade da sua vida com Deus, você vai se empenhar para isso. Por exemplo, hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor, não é dia para nenhuma outra coisa, a não ser para a gente adorar a Deus, irmãos. As outras coisas também têm tempo. Mas assim, é o dia do Senhor. É o dia de estar na casa de Deus. As outras coisas, irmãos, olha, se a gente não tiver aí, outras pessoas vão fazer, né? Por exemplo, as coisas da nossa casa. Estou falando que nós temos que deixar a casa, né? Deixar de cumprir as nossas obrigações dentro de casa. Não. Mas olha só, até mesmo as coisas da nossa casa, que a gente tem que fazer todos os dias, né? Todo mundo tem responsabilidade todos os dias dentro de casa. Até as coisas da nossa casa que a gente faz todos os dias. Quando a gente não estiver aqui, alguém vai ter que fazer, não vai? Vai ou não? Vai ter que fazer, irmãos. Vai ter que fazer. Mas e a nossa vinda à igreja? Isso aí tem como substituir? Não dá. Claro que nós estamos orando para que quando a gente não estiver aqui mais, pessoas da nossa família estejam, continuam caminhando, continuam buscando a Deus, porque tem que ser assim, né? A gente não pode deixar a nossa família desamparada espiritualmente, por isso que a gente ora pela salvação da nossa família. Quando a gente estiver aqui, vai levantar outras pessoas da nossa família para continuar buscando. Mas não tem como alguém substituir a minha adoração a Deus. Não tem como. Você pode até falar com alguém assim, que está indo para a igreja, ora lá por mim, a pessoa pode orar por você, pode interceder por você, mas não tem como aquela pessoa adorar a Deus por você. Existem coisas que é só você que vai poder fazer. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. Diferente de outras coisas no trabalho, claro, nós temos a responsabilidade também do nosso trabalho, mas quando a gente não estiver lá mais, alguém vai assumir aquele cargo. Aquilo ali não vai parar de funcionar. Por mais que você pense, não, mas eu sou essencial lá. Mas na hora que você não tiver, ou vai colocar outra pessoa no lugar, eles vão trabalhar, eles vão se virar, vai continuar, vai seguir. Mas e a nossa presença na casa de Deus? E a nossa presença na presença de Deus? E a nossa busca, a nossa adoração? Isso não tem como substituir, irmãos. Se eu não vier adorar a Deus, eu vou ficar sem adorar. Não vai ter como outra pessoa adorar a Deus por mim. Ela vai adorar a Deus, ela por ela, né? Ela vai adorar ao Senhor. Deus vai receber a adoração daquela pessoa, não daquela pessoa por outra, não. Então, por isso que é importante nós entendermos que há lugares que é nós que temos que ocupar. Há coisas que é nós que temos que fazer. Existem coisas que é você que sabe o valor que tem ou que não tem. Aí não é deixar outra pessoa determinar para você. Porque às vezes, se fosse outra pessoa, poderia falar assim, você vai perder tempo por causa de uma dracma? Sobrou quantos? Quantas? 9. Você vai ficar aí gastando tempo e energia por causa de uma? Irmãos, mas é uma que faz toda a diferença. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, às vezes ali para poder pagar o ônibus, né, ou você pagar alguma coisa, aí você vai contar até as moedas, né? Aí você fala, não contou. Aí você revira a bolsa, você procura, e às vezes tem situações que às vezes ele não acha, não tem. Nossa, outro dia eu fui à rua e pensei em resolver algumas coisas, pensei assim, eu vou voltar de ônibus, né? Só que esse negócio de Pix, essa coisa toda, a gente muitas vezes nem anda com dinheiro, né? Ainda bem que eu não entrei no ônibus, que eu não ia ter dinheiro para poder pagar. Ainda bem que eu não entrei, porque eu não tinha dinheiro nenhum na bolsa, né? Então, às vezes acontece isso. Mas por que a gente tem que valorizar aquilo que nós temos? Porque se faltar, eu não ia andar de ônibus de graça, né? Lá paga, né? Passagem também paga, né? Então, eu não ia conseguir entrar no ônibus, né? Entrar eu poderia, né? Mas eu conseguiria voltar para casa, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar, não estava com dinheiro para poder pagar a passagem.
Então, irmãos, às vezes são coisas que parecem que são bobas, mas você sabe o valor que tem e sabe a falta que faz. Então, você tem que valorizar a sua vida com Deus, a sua vida em santidade. Porque outras pessoas podem falar, você é bobo, se eu fosse você na sua idade, eu ia aproveitar, eu ia namorar com um, com o outro, ia fazer isso, fazer aquilo outro, sair aí pela rua, aproveitar a festa, gastar o dinheiro aí nas coisas do mundo, mas você sabe o valor da sua comunhão com Deus. Você sabe. Você sabe o valor da sua santificação. Não é que alguém vai te prender para você não fazer algo. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes a pessoa pode te irritar a ponto de você querer até agredir a pessoa, e não deve fazer isso de jeito nenhum, mas você sabe o preço da sua santificação. Você sabe o preço da sua comunhão com Deus. É você que sabe o valor. Não é outra pessoa que tem que determinar para você. Ah, não, se eu fosse você, largava para lá, você tem nome. Não, você sabe o preço dessa alma. Você sabe. É igual dentro da sua casa. Às vezes outra pessoa chega e quer mandar lá dentro da sua casa. Você sabe o valor que tem dentro da sua casa. Estou falando valor financeiro, estou falando de preço, né? Preço está relacionado à questão financeira. Valor é relacionado a outra questão. Então, nós precisamos de aplicar o nosso coração. Aqui diz assim, perdeu uma data. Não acende o quê? O que tem que acender, irmãos? A candeia, a luz. Como você vai procurar uma coisa no escuro? Às vezes a gente até tenta, né? Depois mesmo, não fica no acendi a luz, né? Mas no escuro tudo fica difícil. E a palavra do Senhor, ela é a luz, ela é a lâmpada para iluminar o nosso caminho. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra. Porque se nós pararmos de ouvir a palavra, o que vai acontecer? A gente vai andar no escuro e achar que está claro. A gente vai andar errado e achar ainda que está certo. O que tem de pessoas assim, irmãos, andando no escuro e está achando que está certo. Errado é quem está andando claro. Quem está andando no escuro está certo, está enxergando tudo, mas não está enxergando nada. Por isso que a gente precisa da palavra para mostrar o nosso pecado, para mostrar onde que a gente tem que consertar, para mostrar o jeito que tem que fazer, o jeito que tem que andar, o jeito que tem que servir a Deus. A gente precisa da palavra. No escuro não vai colocar nada em ordem. Você vai arrumar sua casa no escuro, não vai ficar um serviço bom, não. Tem que ser no claro, tem que ter a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, inventar moda. Tem que ser do jeito que a palavra de Deus manda. Quer ser salvo, você quer entrar no céu sem santidade, não tem como. Tem que andar em santidade, tem que renunciar mesmo, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que ter uma vida separada, tem que largar o que é errado. Tem quanto há tempo, porque tempo Deus está dando. Mas vai chegar uma hora que não vai ter tempo mais. Esse tempo vai esgotar, vai acabar. Mas não dá para esperar, como nós vimos aqui, irmãos, terça-feira, inclusive, quem não veio terça-feira passada, não falte nas terças-feiras, irmãos. Se organize para você vir às terças-feiras participar do culto da família, né? Coloque a casa em ordem. Foi esse a pregação de... Não foi de terça, né? Foi de quinta, terça-feira, eu não foi a ministra que fez, na quinta-feira. E as duas campanhas, na terça-feira, inclusive, nós estamos fazendo a campanha de resgate, vamos entregar nessa terça a uva também, terça-feira agora. E na campanha, foi na pregação de quinta, sobre o Ezequias. Deus falou para ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer, não ia viver. Quando um médico fala alguma coisa, alguém fala, ou você sente alguma coisa, você ora. Mas quando é Deus que fala que vai morrer? Colocar a casa em ordem, coloca a casa em ordem. Aqui fala, varre o quê? A casa. Porque acendeu, na hora que acende a luz, você vê. Se tem algumas coisas sujas, se tem alguma coisa fora do lugar, a luz vai mostrar. Não vai ficar escondido. Mas aí o que tem que fazer? Tem que varrer a casa. Você tem que tirar aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que é para ficar, aquilo que não é para ficar. Na nossa vida é a mesma coisa. E hoje, nós estamos aí no propósito também, 40 dias de jejum, depois eu vou falar sobre esse propósito também. Acredito que hoje ainda dá para, quem ainda não está fazendo, acredito que hoje dá tempo de fazer ainda. Se começar amanhã, acho que dá tempo. De fazer esse propósito de 40 dias de jejum. Irmãos,
Irmãos, tem que varrer, tem que te separar o que presta, o que não presta. Dentro da sua casa, procura fazer isso. E quem está fazendo o propósito de 40 dias de jejum, não faça só o propósito de jejum de ficar sem comer, se esteja algo que você goste, não. Mas faça esse propósito de colocar a sua casa em ordem. Para começar com a sua casa, o seu coração. Para começar a sua casa, a sua mente. Coloca em ordem. Porque tem coisas, irmãos, que estão lá, mas a gente só vai enxergar depois que colocar em ordem. É igual espaço. Às vezes a gente tem muito espaço, mas se a gente tiver muita coisa lá tumultuada, a gente não enxerga o espaço que tem. Na hora que você dá uma organizada, aí se valoriza o espaço. Aí você vê, nossa, tem esse espaço aqui, tem. Então, coloque isso no seu coração, coloque a sua vida em ordem, dentro da sua casa, começar dentro da sua casa também. Lá dentro do seu guarda-roupa, separe o que usa, o que não usa. O que não usa, se estiver em com boa condição, doa. Sua casa, a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho condição de comprar isso, aquilo, outro ainda, mas eu quero comprar. Olha, se você não comprou ainda, mas o que você puder organizar, organiza. Isso faz diferença. Quem gosta das coisas bagunçadas, irmãos, é o diabo, é os demônios, eles que gostam disso. A Bíblia fala, né, quando o espírito imundo ele sai, ele anda inutilizado e ele não encontra descanso, né? Ele quer voltar para a casa de onde ele saiu. Quando ele volta, ele acha a casa o quê? Ele acha a casa limpa, ele acha a casa em ordem. Mas por que a casa está limpa e em ordem? Porque ele não está lá. Porque se ele estivesse lá, a casa não estaria nem limpa e nem em ordem. Então, o diabo que gosta dessas coisas. E às vezes a pessoa pensa assim, não, mas é porque eu não consigo desapegar de nada, porque tudo eu preciso. Coloca a sua vida em ordem para você ver. Porque às vezes aquelas coisas lá estão impedindo até a sua vida espiritual. Está impedindo até a sua vida espiritual de fluir. Você, às vezes, nem a mente não está organizada por causa dessas coisas todas. Então, nós temos que procurar, coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Ah, mas eu não estou com o meu sono bagunçado. Pois é, tem que colocar a casa em ordem. Coloque o seu sono em ordem. É a sua saúde, tem que fazer um exame. Tem que ir ao médico, tem que fazer uma consulta, procura fazer, vai colocando a coisa em ordem, porque senão não vai adiantar só orar. Jesus, quando fez a multiplicação, mandou o povo se sentar, ele foi organizando, e partiu para uns, e aí foi repartindo, as coisas têm que ser com ordem. A mesma coisa na escola, quem estuda, né? Tem que colocar em ordem, às vezes tem alguma matéria deixando para trás, às vezes tem alguma coisa que a nota não está boa, e empenha ali, esforça ali para não ficar nada pendente, para não ficar nada agarrado. Tem que ser com diligência, tem que varrer a casa, tem que colocar em ordem, financeiramente falando a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou sentindo que minha vida está travada, eu estou orando, jejuando, mas a minha vida não está indo. Você está em dia, né? Suas contas estão tudo ok, você está endividado, como que está a situação? Porque isso também afeta a vida espiritual. Não estou pregando aqui coisa que não seja relacionada espiritual, não. É também. Às vezes a pessoa fica atrapalhada emocionalmente, a pessoa fica desequilibrada. Mas por quê? Porque tem outras coisas que têm que ser colocadas em ordem. A saúde é a mesma coisa. Olha o que diz aqui, versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma o quê? Achou, mas para achar, teve que acender a luz, teve que varrer a casa e teve que procurar com diligência. Teve que procurar até encontrar. Tem que ir até o final, senão não vai poder reclamar com Deus. Ah, Deus, mas eu não dei conta. Ah, que eu tinha cuidado da minha saúde. Começou a fazer o exame, não terminou. Começou a fazer uma dieta, não levou à frente. Começou a colocar em ordem. Não, porque isso está me fazendo mal, vou cortar isso, vou cortar aquilo outro. Começou um dia, depois parou de perder o controle de tudo. Aí como que a coisa vai equilibrar? Não vai equilibrar. Porque tem coisa, irmãos, que não é só oração. Tem coisa que adiantava só ela orar, Deus, faz aqui, aparecer a dracma aqui na minha frente. Não, se precisava de varrer a casa, ia ter que varrer para achar. Então tem coisa que está lá, irmãos, a sua bênção está aí. Mas às vezes você não enxerga por quê? Porque a casa está bagunçada.
Porque a casa às vezes está precisando de varrer, a casa às vezes está precisando de ser colocada em ordem. A pessoa quer prosperar, mas não é fiel a Deus no dízimo, não devolve o dízimo, não cumpre os votos que faz. Aí como que a casa vai ficar em ordem? Não vai ficar. Aí o inimigo vai aproveitar, porque ele gosta de bagunça, ele vai ficar lá e não vai deixar a vida da pessoa andar. Então coloque a sua vida em ordem, emocionalmente também. Você quer ser perdoado, você não perdoa. Você quer ter uma vida santa e falar mal dos outros. Como que vai ser santificado? Não vai ser. Não tem como. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver Deus, irmãos. Se a gente não andar certo, a gente não vai ver Deus se manifestar na nossa vida. Então coloque a sua casa em ordem. Já começa nas mínimas coisas. Não vai começando pelo grande, né? Começa pelo pequeno. Porque às vezes o que está matando a vinha é as coisas pequenas, não são as grandes, é as pequenas. Começa nas pequenas, porque as raposinhas vai lá, come, né? A raiz lá, mata a vinha, não deixa a vinha florescer, come os frutinhos, né? As florzinhas impedem do fruto aparecer. Então começa a colocar em ordem as mínimas coisas. Coloque isso como projeto da sua vida para esses dias agora, até o mês que vem, né? Entre esse mês agora de fevereiro, final de fevereiro e até o final de março, de organizar. Às vezes você fazia uma caminhada, parou de fazer, você era mais cuidadoso, comia às vezes mais verdura, mais fruta, às vezes nem isso também não está preocupando. Irmãos, tem que colocar tudo em ordem, porque as coisas acontecem de uma hora para outra. Se a casa não estiver colocada em ordem, a gente pode passar vergonha. Estou falando de casa física também, eu estou falando. Né? Mas estou falando só disso, que é você que sabe lá da situação da sua casa. Né? Mas procura fazer isso. Porque às vezes tem coisa espiritual que não aconteceu ainda, ou não está acontecendo, é porque, não, está aí. A sua bênção está aí. Mas tem que varrer a casa, tem que colocar a coisa em ordem para a bênção chegar. Em nome, aparecer, né? Em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos colocar a nossa vida em ordem diante da presença de Deus. Às vezes tem pecado que você não confessou, tem que confessar o pecado. Às vezes é com a esposa, né? Tem que confessar para a esposa ou para o marido, uma coisa que né? Às vezes é algo que tem que ser confessado, irmãos. Não adianta só pensar que o tempo vai resolver. Tem coisa que o tempo não vai resolver. Coisa que não é o tempo, tem coisa que é decisão mesmo, é colocar a casa em ordem. Então feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos começar orando. Aí você está aqui, hoje é Santa Ceia, né? E aí você às vezes está com o coração com raiva de alguém, você tem uma indiferença com alguém que está participando da Santa Ceia, está errado. Vai participar da Santa Ceia indignamente. Participar da Santa Ceia de forma errada. Tem que estar com o coração limpo. Porque a questão de participar da Santa Ceia não é só se a pessoa está no pecado, por exemplo, vício, ou às vezes a pessoa não é batizada, ou às vezes está na prostituição, né? Ou outro pecado. Mas também se a pessoa participa indignamente, a pessoa não discernindo o corpo, o sangue de Cristo. Você tem que examinar seu coração, porque às vezes você participa da ceia, vai ficar falando mal dos outros, fica desejando a morte dos outros, não gosta da outra pessoa da igreja, fica com essas indiferenças, está errado. Tem que acertar a vida diante de Deus, tem que pedir Deus perdão, tem que tirar isso do coração. É o diabo que coloca isso. Aí você vem na igreja, você participa da Santa Ceia, mas você não conversa com seu irmão, você não conversa com sua irmã, você tem indiferença lá com o pai, com a mãe, ou com sei lá quem, tem que colocar a casa em ordem. É o mês da santificação. Tem que santificar, não pode participar indignamente, não. Pecado, às vezes a pessoa acha que o pecado é o outro, fulano não está participando, está em pecado, mas você tem que examinar você. Você que tem que ver se você está apto a participar. Você tem que analisar a sua vida diante de Deus e consertar em nome de Jesus. Amém? Então, os obreiros já vão se preparar para servir a Santa Ceia e enquanto isso vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, Deus, na Tua presença. Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso. E nós precisamos, Senhor amado, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo.
Santo em nossas vidas. E assim, ó Deus, como nós ouvimos a Tua palavra aqui nesta manhã, meu Deus, oh meu Deus, que nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos, Senhor, de colocar, Senhor, a nossa casa, Senhor, em ordem. Nós precisamos, Senhor, de fazer isso. Porque não vai adiantar, Senhor, nós estarmos na presença do Senhor de qualquer maneira. Não vai adiantar, Pai, nós acharmos que é o fato de estarmos na igreja que vamos ser salvos. Não, nós temos que estar no Senhor. Nós temos que ter uma vida santa. Nós temos que procurar andar em santidade, com o coração limpo. Meu Deus, porque a qualquer hora o Senhor pode nos chamar. Pode ser hoje, pode ser daqui 50 anos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos que nos preparar todos os dias. Temos que nos preparar. Essa vida é uma preparação, uma caminhada. Meu Deus, nós estamos aqui nessa manhã. Não faz sentido nós queremos viver tudo que o mundo tem. Não dá. Nós não nascemos, não foi para isso. Nós nascemos foi para viver o teu propósito, foi para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Fala para Deus nessa manhã, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver a minha vida fazendo a minha vontade, fazendo as coisas do meu jeito. Irmãos, o servo não faz o que quer, ele faz o que precisa ser feito. Às vezes nós estamos falando, não, eu sou seu filho, sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Servo não escolhe o que faz. Se você escolhe o que você faz, você não é servo. Às vezes você está sendo um voluntário na presença de Deus, porque o voluntário faz o que quer. Decida quem você quer ser diante da presença. Você quer ser servo de Deus, porque a palavra de Deus fala que Jesus até ele veio para servir. Ele não veio para fazer o que ele quis, ele veio para fazer o que o Pai mandou ele fazer, e ele fez. Então decida. Às vezes você fala com Deus, Deus, eu quero ser discípulo, aí você dá o que você quer, do jeito que você quer. Não, Deus, porque eu quero ser membro da igreja. Aí você vai e vive a vida que você quer, não concorda com nada do que é ensinado, do que é falado. Então não adianta, não é do seu jeito, não tem que ser do seu jeito. Você entregou sua vida para Jesus, você fala, Deus, o Senhor é Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor, nós somos servos. E se nós somos servos, nós não temos que escolher o que nós queremos fazer. Nós temos que fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente escolher, nós vamos deixar de fazer muita coisa. E quando nós chegarmos lá no céu, diante de Deus, tudo nós vamos prestar conta. Até do nosso tempo, o que a gente fez com o nosso tempo. Às vezes nós falamos, Senhor, não, mas eu não consigo vir na igreja. Será que não consegue vir? O que é feito no seu tempo? Ah, mas porque para mim é muito apertado. É apertado para as coisas de Deus ou é realmente apertado para mim? Oh, Jesus, nos limpa. Nós precisamos tanto nos consertar, colocar nossa vida em ordem, Pai. Às vezes para orar a gente não tem tempo, mas para ficar na frente da televisão tem tempo. Para ficar lendo notícia da vida dos outros tem tempo. Mas não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para fazer um jejum, mas se tiver que fazer uma viagem longa, não tiver jeito de comer no caminho, tem que ficar sem comer. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do teu perdão, Jesus. Nos purifique. Muitas vezes a nossa língua está afiada para falar dos outros e não fala daquilo que é útil, daquilo que tem que ser falado. É da tua palavra, Jesus. Nos purifica. Às vezes nós não queremos reconciliar com alguém. Tratamos com indiferença e o diabo está lá, morando nessa indiferença, tentando e rolando no meio dessa indiferença. Ora, Deus, tem que vencer isso. Isso aí deve ser mais santo que os outros lá, porque o diabo está prendendo você, te enganando. E você está achando que você está certo. Você está certo. Se arrependa enquanto é tempo. Coloca a sua casa em ordem enquanto é tempo. Os obreiros vão passar a servir na Santa Ceia. Se você for participar do céu, pega, ora, em nome do Senhor Jesus. Continue em oração. Meu Deus, nós não queremos trocar o Senhor, Pai, por outras coisas. Não podemos fazer isso. Não
poder salvar eles, que a nossa mão não vai poder ir lá defender eles. E quem vai defender vai ser a nossa intercessão, vai ser a nossa oração, vai ser nós estarmos aqui na casa do Senhor orando, porque enquanto a gente ora, o Senhor está cuidando. Enquanto nós vamos nos rendendo ao Senhor, o Senhor vai nos enchendo da tua presença, o Senhor vai nos purificando, nos fortalecendo. Ah, Jesus, renova a nossa vida, Pai. Nós não podemos ser iguais, Senhor. Peça ao Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Porque tudo que há, dentro de mim necessita ser curado, Senhor. Porque tudo que há, oh Jesus, nos limpa, nos purifica, Pai. Nós reconhecemos o nosso pecado, que são muitos, meu Pai. Às vezes em pensamentos, em deixar o Senhor para depois, em não priorizar a nossa vida e aproveitar a tua presença, Senhor. Porque na eternidade nós vamos fazer isso, é te adorar. Então nós não podemos nos cansar da tua presença. Muito pelo contrário, a tua presença nos traz descanso. Às vezes quando nós estamos sobrecarregados é porque está faltando mais da presença do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa está com a mente toda perturbada, está faltando tempo de comunhão com Deus. Está faltando tempo ali de ficar sós com o Senhor. Tem que voltar à intimidade. Tem que varrer a casa. Você tem que tirar aquilo que está roubando seu tempo com Deus. Tira, tem que limpar. Tem que limpar, senão você não vai enxergar a sua bênção que está aí. Deus já mandou, Deus já te deu a bênção, mas você não está enxergando, porque está tão atribulado, está tão confuso a sua vida, você não está enxergando mais o que é prioridade. Às vezes você não está enxergando mais nem o que você tem e o que você não tem. Você não sabe nem o que você pode, o que você não pode, o que você faz ali dentro da sua casa. Peça a Deus essa luz da tua palavra. Às vezes é com seus filhos, seu casamento está tudo bagunçado, revirado. Fala com Deus, Deus, mostra a luz do Senhor nessa situação. Eu tenho que enxergar uma solução, eu preciso enxergar uma saída, Pai, para essa situação. E Deus vai te mostrar essa saída. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, e nesse momento, Senhor, de comunhão com o Senhor, meu Deus, a tua palavra diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Meu Deus, que o teu Espírito Santo ajuda essa pessoa a se
Senhor mostrou que tem que ser consertado, que essa pessoa se empenhe em consertar. Porque não vai ser fácil, não. Tem que passar esse orgulho, tem que deixar às vezes a chatice, tem que deixar às vezes a implicância, a arrogância, o orgulho. Tem que deixar de lado para poder viver em paz, para ter tranquilidade, para ter a paz que excede todo entendimento. Oh Deus poderoso, Santo Jesus. Segura na sua mão o pão. A palavra do Senhor diz que Jesus, na noite que foi caído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comer, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor morreu na cruz por nós, e sem o Senhor, nós não estaríamos aqui, não estaríamos, Jesus. Muito obrigado. Não foi a televisão que morreu por nós, não foi um colega, não foi nem alguém da nossa família, foi o Senhor, Pai. Por isso a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. O Senhor, Ele nos ordenou para que fizesse memória dele, através do sangue dele, o sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. E nós fomos comprados com o preço do sangue, com o preço da vida de Jesus, porque o sangue é a vida. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, e que através do teu sangue nós possamos tomar posse dessa nova e eterna aliança que foi feita, Pai, no Senhor, e não pode ser quebrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar, em nome de Jesus. Agora agradeça ao Senhor. Faça a sua oração agora de agradecimento. Erga a sua voz e agradeça. Às vezes para pedir a gente pede algo, então para agradecer também, agradeça em alta voz. Erga a sua voz e faça a sua oração agora de agradecimento a Deus. É o momento de agradecer, vai agradecendo ao Senhor. Fala: Jesus, muito obrigado, obrigada, Senhor. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou do pecado, o Senhor me livrou dos embaraços dessa vida. Às vezes eu sou uma pessoa que já esteve embaraçada aí nas coisas do mundo, mas Jesus te libertou. Erga as suas mãos agora e agradeça, vai agradecendo a Ele. Fala: Jesus, muito obrigado. Quantos de nós às vezes já tivemos tão doentes e Deus restaurou a nossa sorte, Deus acrescentou para nós anos de vida. Quantas pessoas da sua família que eram mais novos que você e às vezes já partiram, e Deus tem te conservado em vida, Deus tem te dado a oportunidade. Às vezes amigos, colegas lá de trabalho já partiram e Deus tem conservado você, Deus tem te dado vida. Então agradeça. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Pai. Louvado e engrandecido, Pai, seja o nome do Senhor. Aleluias. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Amém. Vamos aplaudir.